Boa noite, família. Graça e paz, vocês estão bem? Tem misericórdia aí? Tem? Então derrama agora sobre a minha vida, em nome de Jesus. Hoje eu tava orando, eu falei assim: Senhor, eu não sou pregadora, eu sou a tia Nádia. Eu sou a tia Nádia, gente, eu não sou pregadora, mas hoje eu vou comunicar aqui o que o Senhor tocou no meu coração. E desde que o pastor Micael me mandou essa mensagem, o Senhor tem falado algumas coisas no meu coração. E aí ontem eu estava orando e o Senhor falou assim para mim que Ele quer alguns corações aqui. O Senhor vai tocar na vida de vocês de um modo especial. Eu não sei o que Deus vai fazer, porque cada um tem a sua particularidade com Deus. Eu tenho a minha. Eu sei o que Deus pediu para mim, eu sei o que Deus tocou no meu coração. Mas Ele quer uns corações aí. Aí você fala assim, ó, para mim: nossa, mas eu tô aqui há 200 anos na igreja. 200 não, 200 é muito, né? Tô aqui há tanto tempo na igreja, Deus não tem meu coração. Você acredita que às vezes não? Dá para acreditar? Às vezes não tem. Às vezes a gente tá assim, irmãos, tão numa rotina, tá tão acostumado, estou abrindo aqui para adiantar. Tá tão acostumado no automático, vem, faz e já tá fazendo por fazer. Sabe o modo avião do celular? Já está fazendo assim. E às vezes a gente não está com o nosso coração no Senhor. Então hoje o Senhor, Ele quer tocar o seu coração. E hoje o Senhor, Ele falou assim para mim também: eu quero fazer um pedido. E se a minha igreja ouvir e conseguir fazer isso, o que eu vou pedir, amém. Então vamos embora? Vamos junto? Então tá bom. Vamos orar de novo? Vou fazer mais uma oração aqui e pedir para que o Senhor, assim como Ele transbordou no meu coração essa palavra, que Ele transborde no coração de vocês também. Fecha os teus olhos e não pense em mim não, tá? Nem olha aqui, não fica com expectativas, que eu já falei, eu sou só tia Nádia, tá? Então vamos pedir agora para que o Senhor, para que o Espírito Santo de Deus esteja presente aqui e fale aos nossos corações. Senhor Deus, Deus grandioso, meu Pai, Espírito Santo, meu amigo, eu tenho tanto, Senhor Jesus, para falar sobre essa igreja, tanto para pedir por eles, Pai, tanto para clamar pela vida de cada um aqui, Senhor. Mas hoje, especificamente, eu quero que o Senhor toque no coração deles. Eu quero, Senhor Jesus, que assim como o Senhor tocou no meu coração com essa palavra, eles saiam daqui tocados e com uma palavra liberada sobre a vida deles. E não só no individual, mas que o Senhor libere também sobre esta igreja, Senhor. Para esse tempo que nós estamos vivendo agora. Senhor, então eu te peço, Pai, abre os corações, as mentes, Senhor Jesus, retira todo o eu, todo o cansaço, tudo aquilo que está impedindo, Deus, os teus filhos de receber algo vindo de ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Meus amados, a minha Bíblia aqui, eu até falei com a Kio ali, ela é a versão NVT. Então eu pedi para ele para acompanhar, que eu vou lendo aqui na minha, tá? Que eu sublinhei algumas coisas e aí fica um pouquinho mais fácil para vocês acessarem se eu estiver lendo a mesma versão que estiver lá no telão. Amém? Então vamos abrir a palavra no livro do profeta Ageu. Conhecem Ageu? Vocês conhecem ele? Acho que não, né? Ninguém nunca viu. Mas eu creio que vocês já leram, né? Então vamos lá, um livro curtinho. E o Senhor vai falar conosco hoje, em nome de Jesus. Amados, vou falar uma coisa para vocês, família. Tem um temor no meu coração hoje de falar sobre isso com vocês. Nós temos, assim, um novo tempo aqui nessa igreja, né? Vocês já têm percebido isso. E o Senhor, Ele vai requerer algumas coisas. Ele está querendo, Ele está dando instruções. Então, se você começar a perceber tudo que Deus tem falado, dia após dia, nos cultos aqui, o que Ele tem falado, nas salas de oração, nos GDs, em tudo, presta atenção. Não fica só passando assim, tipo, eu venho, vou no culto e... Não, abre o coração, presta atenção, porque Deus, Ele quer falar muito com você. Ele quer transformação
Não é mais para a gente viver desse jeito que a gente tem vivido. Então vamos lá? Ageu, eu vou ler aqui o capítulo. Eu vou ter que tirar o óculos do pastor Micael, vou ter que me vender um óculos. Porque eu não enxergo mais com óculos aqui. Vamos lá, Ageu, o capítulo 1. Primeiro eu vou dar um contexto aqui, tá? O povo que se destina a essa palavra, eles estavam como? Eles já tinham vindo assim do exílio da Babilônia e eles estavam em qual contexto? Como que estavam as emoções deles? Eles estavam desanimados. Eles receberam uma palavra para reconstruir o templo e aí eles tiveram uma oposição e eles se desanimaram. Ficaram, sabe como? Apáticos. E hoje o Senhor quer liberar essa palavra sobre nós, que a apatia não vai mais fazer parte dessa igreja. A apatia, o desânimo, essa coisa de tipo, a presença do Senhor está aqui, você está indiferente, ou você está... Não vai mais fazer parte das nossas vidas. O Senhor, Ele está querendo liberar algo sobre essa igreja nesse tempo, e você que está aqui hoje, vai receber. Só que só se você quiser. Só se você decidir. Eu fiquei assim lá na minha casa, pensando assim, ó. Senhor, mas e aí, né? Como é que é isso? Aí Ele falou assim para mim, ó, é uma decisão. Porque Deus, Ele não obriga ninguém. Ele é muito gentil, Ele é cavalheiro, Ele é um lorde, né? Ele não vai arrebentar e falar, eu vou entrar. E não vai. O que está escrito lá em Apocalipse? Eis que estou à porta. E se você abrir. Então você precisa decidir abrir essa porta. Você precisa decidir sair deste lugar. Vamos ver como é que estava o povo de Ageu, que o pessoal, ó, sou íntima deles. Capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 4. Eu vou ter que tirar o óculos mesmo. Vamos lá, capítulo 1, versículo 4. Vocês entenderam o contexto, essa introdução aí? Aí diz assim, ó. Então, o Senhor enviou esta mensagem... O 3, na verdade. Então, o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu. Aí o 4, ele diz assim, ó. Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto a minha casa continua em ruínas? Casa luxuosa e uma casa em ruína. O Senhor perguntando para o povo lá, por que você está vivendo numa casa luxuosa enquanto a minha casa está em ruína? E sabe o que é essa casa luxuosa e uma casa em ruínas? Às vezes é o nosso eu, é a importância que a gente dá para as nossas coisas, é a valorização, a gente potencializa demais o nosso querer, a nossa vontade. E a gente está preocupado, não estou falando da casa, a casa do Senhor estar em ruínas, não é essa daqui, tá? Mas a sua vida com Deus, como é que está? Às vezes você está preocupado com tantas coisas dos seus sentimentos, nas suas necessidades, enfim, tantas coisas. E a sua vida com Deus? Como é que está? O que o Senhor está trazendo de novidade para você? Ou você só vem no culto? Vem às vezes na quarta, vem no domingo, ou vem no GD ou não vem, e recebe lá, e aí calibra no domingo, é que nem carro, né? Eu calibrei meu pneu ontem lá, agora eu vou ficar mais um mês e meio sem calibrar. Não vou não. Então assim, calibra no domingo, passa a semana, e aí depois? Entende? O Senhor está falando assim, ó, você está aí, ó, preocupado com a sua casa luxuosa, enquanto a minha está em ruína. E aí ele continua assim, ó. Veja o que tem acontecido com vocês. Vou falar de novo. Vejam o que tem acontecido com vocês. Aí no versículo 6 diz assim, ó. Plantam muito. Olha esse foco errado, o que gera? Está preocupado com a casa luxuosa enquanto a casa do Senhor está em ruína. Aí olha o que gera esse foco errado. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. E aí no 7 diz assim ainda, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejo o que tem acontecido com vocês. Ele fala 2 vezes a mesma coisa. Porque a gente está fazendo e não está vendo o resultado de nada. De nenhuma das coisas que tem feito, porque o foco está errado. Entende isso? Está preocupado tanto de ornamentar, de crescer, uma casa luxuosa, uma coisa assim, tão foco errado. Está fazendo. Sabe aquele ditado popular, né? Nadando e morrendo na praia? Fazendo e não está adiantando de nada.
Não é isso que o Senhor quer. Amém, igreja? E aí, o Senhor, ele diz assim, ó, no versículo 8. O Senhor vai fazer um pedido para a gente agora. Presta atenção no versículo 8. Agora, subam as colinas, tragam madeira e reconstruam a minha casa. Reconstruam a minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Esse mês a gente está no tema de despertar dos dons, né? E aí eu fiquei assim pensando, despertar. Por que foi que Deus deu esse tema para o pastor? Despertar. Você desperta quando você está o quê? Dormindo. Então assim, o dom está aí. Você precisa hoje orar e ficar pedindo, Senhor, me dá um dom, me dá não sei o quê, me dá o Espírito Santo. Você pode pedir algumas coisas, né? O Senhor, na palavra fala, né? Buscar com zelo os melhores dons e tudo mais. Só que você já tem, você já recebeu. Entende? Já está aí. Pode ser que esteja adormecido, pode ser que ainda não esteja despertado, ainda não esteja acontecendo. Vamos dar uma olhadinha lá no livro de Atos, que eu gosto muito. Atos, no capítulo 1. Existe uma... Jesus, ele morreu, ressuscitou e ele ficou uns dias lá andando com os discípulos. E aí ele falou várias coisas, deu várias instruções. E aí eu vou ler esse versículo aqui, ó. O 1... Gente, mas eu não enxergo mais nada com óculos. Cadê o pastor Micael? Para me vender um óculos. Ó, eu vou ler o 5. O 5. Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus prometeu. Aí vamos lá para o capítulo 2. No versículo... eu vou ler tudo porque eu amo o capítulo 2. Ó. Capítulo 2 diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu como um som, o de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Ó, vamos lá em cima. Todos estavam reunidos num só lugar. E aí eles estavam todos lá, ó, sentados, reunidos. E veio todo esse vendaval e esse vento impetuoso. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas conforme o Espírito lhes habilitava. A palavra está dizendo aqui, ó, todos estavam reunidos, eles estavam esperando, diferentemente do povo aqui de Ageu, que está focado em si mesmo. Como que estava o povo aqui de Atos? Focado na promessa aqui do capítulo 1, eles estavam esperando. Jesus foi lá e falou, ó, fica aí, espera a promessa. No capítulo 2 veio a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles. Então olha que diferença, olha o que acontece quando a gente tem um foco correto nas coisas do Senhor. Quando a gente não está preocupado na nossa vidinha, no nosso umbigo, no nosso eu. Tão simples, irmãos, é assim, está entendendo a simplicidade disso que o Senhor está falando? É uma coisa tão assim, ó, não tem mistério nenhum. Quando eu li, eu falei assim, nossa Deus. E é poderoso porque assim, confronta, lógico que confronta. Aí eu ainda peguei e falei assim pro Senhor, eu falei assim, Jesus, não pode ser um versículo tranquilinho assim, que a gente vai lá, fala e... Não, é para incomodar sim. A gente precisa estar incomodados. Que não é para a gente viver, vem no culto, volta para casa, vai pro culto, volta para casa. Não é para viver assim. Não dá mais, gente, não dá mais. Romanos 8,19 diz assim, ó, que o povo aí fora está esperando o quê? Que os filhos de Deus se manifestem. Aí a gente vem aqui, assiste o culto no domingo, calibra, enche, dá uns pulinhos, é surreal, a presença de Deus. Falei em línguas. Segunda-feira, já tô cansado, eu já calibrei no domingo, tá tudo bem. Não faz nada na segunda. Na terça-feira não deu tempo de orar. Na quarta-feira eu venho pro culto, se é que eu venho. Na quinta-feira, tem GD, tem não sei o quê. Na sexta-feira já não faz mais nada também. Não tem vida de oração, não tem jejum, não tem entrega, não lê a palavra. Entende isso? Então o Senhor, Ele quer levar a gente para algo novo. Só que a gente precisa fazer o que antes?
A gente tem que ter uma entrega, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que pagar um preço. Entende isso? Vamos abrir lá em 2 Samuel. Amo esse texto também. 2 Samuel 6. Enquanto vocês abrem, eu vou contar o que foi que aconteceu lá. 2 Samuel 6, Davi, ele queria trazer a arca, né? E a arca, vocês sabem que lá no Velho Testamento era a presença era a presença do Senhor, né? E aí ele queria trazer, levá-la para a cidade, e aí eu vou resumir, tá? E aí o que ele fez? Ele colocou a arca numa carroça com bois e colocou 2 caras para segurar lá, para ficar perto. Um se chamava Uzá e o outro se chamava Aiô. Acho que é assim que pronuncia. E aí o boi tropeçou, tadinho. Era uma arca. Era um boi carregando. Ele tropeçou. Sabe o que Uzá fez? No reflexo, segurou. Quem sabe o que aconteceu com Uzá? Morreu. Tadinho do Uzá. A gente não vai entrar no mérito da questão do Uzá, tá? Mas aí a gente pensa numa coisa. Sabe o automático? Sabe o reflexo? Eu vou fazer por... estendeu a mão, já vou tentar segurar aqui, já vou tentar pegar. Sabe aquela coisa que eu falei no começo? Já estou fazendo sem... E era a presença da glória. E ele tratou indevidamente. Por isso que ele morreu. Mas aí... Deixa eu abrir aqui para eu acompanhar com vocês. No capítulo 6 ainda de 2 Samuel... No versículo 9. Põe aí aqui para a gente ler, por favor. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Precisou acontecer isso para ele perceber que a presença do Senhor não é transportada de qualquer jeito? Que ele não pode tratar a presença do Senhor de qualquer jeito? Precisou. E aí sabe o que ele fez? Aqui eu li o 9, agora vamos ler o versículo 12. Presta atenção. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. A cada 6 passos, ele fazia um sacrifício. Sabe o que é esses 6 passos aí? É nossa frequência, nossa constância. Estou carregando a presença do Senhor, eu vou carregar de qualquer jeito? Eu posso ficar sem orar, sem ler Bíblia, sem fazer nada? Venho aqui, só me encho do que está aqui, passo a semana inteira... Não, é constante. A cada 6 passos ele vai lá e consagrava. Ele levava com alegria. E olha o que o Senhor quer de nós. Mais consagração, sim. Você carrega a presença. Hoje não tem mais a arca. Hoje a arca é você. Somos nós. Eu sou a arca. E como que é que eu estou tratando a presença da glória aqui na minha vida? O que é que eu tenho feito? Entende que o Senhor, Ele quer de nós uma vida em santidade. Ele quer que a gente pare de ficar pensando nessas coisinhas pequenininhas, porque é tudo muito pequeno para Ele. Eu estava lendo um livro que até foi o John que me emprestou. Aí o autor ele fala assim, que a filhinha dele de 4 anos foi viajar de avião, e aí ela teve a percepção, quando ela olhou lá do alto, ela falou: olha, pai, um carro pequenininho, uma casa pequenininha, e ele na hora foi tocado pelo Senhor. Ele falou assim, é a mesma coisa quando a gente está conectado com Deus, porque ele não falou assim, como que é a percepção de Deus, de olhar de cima. Mas quando nós estamos conectados em Deus, se olha tudo isso aqui, ó, é tudo muito pequeno. E às vezes a gente está assim, pensando em orar, em só pedir, eu vou pedir isso, eu vou orar por aquilo, porque é meu filho, que é meu emprego, é a sua casinha luxuosa. É a sua casinha luxuosa. E sabe o que o Senhor Ele tem para nós? Coisas muito grandes, coisa excelente. A presença da glória do Senhor invadindo todos nós, de dentro para fora. Só que a gente precisa sair desse lugar. Vamos voltar lá em Ageu? Volta lá no capítulo 2. Por favor.
No capítulo 2, eu vou ler o versículo... Fugiu o versículo, peraí, gente. Acontece, né? Eu vou ler a partir do 4. Vamos lá, no 4, ó. Mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que o Senhor está pedindo hoje para a gente? Mãos à obra. Mãos à obra. Mãos à obra no quê? Vamos reconstruir o templo. O que é o templo? É o templo dentro de nós. É a presença de Deus dentro de nós. Precisa ser reconstruído. O Senhor tem coisas aqui para essa cidade, para essa igreja, para essa rua, para tudo. E Ele precisa de nós. Ele precisa que a gente reconstrua esse altar de Deus na nossa vida, esse altar de adoração, de presença, para tocar todo mundo aí fora. Sabe como que as pessoas aí fora vão ser atraídas pela presença do Senhor? Através das nossas vidas. É quando a gente estiver cheio. Você vai passar pela rua, a pessoa vai falar: nossa, onde você está indo? Eu quero saber onde você está aí, ó, porque eu estou sentindo algo diferente. Tem que atrair. Não pode ser assim, não pode. Não pode tratar como nada. Gente, é a presença da glória. É Deus. É Deus. Ele é maravilhoso. Às vezes eu fico assim pensando, eu falo assim: Senhor, quando eu vou orar lá em casa, eu fico: Deus, eu sei que tem mais. Porque tem mais. É um Deus tão grande. Você acha que 10, 15 minutos, meia horinha de ler a palavra e ir lá e falar em línguas, você acha que basta? Você acha que basta? Senhor, eu quero mergulhar, eu quero me encharcar da tua presença. Sabe quando que os dons vêm? Sabe quando que a gente... É quando a gente está na presença do Senhor. E sabe como que a gente entra na presença? Com adoração. Às vezes eu estou aqui orando, às vezes eu estou lá na intercessão e o Senhor fica assim para mim: só me adora, só me adora, só me adora, só me adora. O Senhor quer a nossa adoração. O Senhor quer que a gente entre num lugar de adorador. Às vezes a gente está só lá pedindo: Senhor, está só nisso daí, só fazendo petições. E o Senhor só quer da gente um coração. Ele só quer adoração. Ele só quer, a palavra fala lá em Salmos que um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não despreza. Ele não vai desprezar o seu coração. Ele quer encher cada um de nós. Eu vou continuar aqui no capítulo 2. Mãos à obra. Pegou essa palavra? Mãos à obra. Meu espírito habita em meio... Peraí. 5, né? Eu tô... Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. E aí, vamos lá. Versículo 6. Essa palavra agora vem para nós. Irmãos, família, amados, queridos, amigos... Nós estamos num tempo novo nessa igreja. Vocês estão percebendo isso? Que o Senhor está fazendo, vai fazer muito mais ainda. Não é só porque a gente mudou a placa, não é só por isso. É uma nova estação. É um tempo novo sobre este lugar. Não é porque mudou o nome, não é porque mudou razão social, não é nada disso. É o tempo em que nós estamos agora. E o Senhor quer liberar coisas espirituais para nós. E as outras coisas, elas vão o quê? A palavra diz? Vão seguindo. Então você não precisa ter foco nas coisas materiais. Trocar de carro, minha casa, Não, isso tudo é muito pequenininho. Se preocupa só com a presença da glória do Senhor. Se preocupa só em se encher, em transbordar as outras coisas. Eu não sei, eu estou passando por um momento da vida, desde 2024, vou compartilhar aqui com vocês. Não tudo porque o testemunho ainda não está completo, né? Mas o Senhor começou a abradar algumas coisas assim para mim, 2024, e começou a iniciar o meu período de transição, de algumas coisas que ele ia pedir para mim. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, como que eu era. Quem me conhece, até a minha irmã, né, que me conhece desde pequenininha, desde o neném, minha irmã mais velha, ela falou assim: mas meu Deus, você, né, assim, eu era uma pessoa muito preocupada com estudo, com faculdade, com concurso público. Pensa numa pessoa concurseira,
na pessoa que era, eu tenho que ter o meu dinheiro, vocês sabem que eu não sou casada, né? Então eu tenho que bater no peito e falar, pode deixar que é comigo, é o que eu vou. E assim, eu tenho que ter 2 cargos em alguma prefeitura, eu tenho que ter pós-graduação, eu tenho que ter mestrado, eu tenho focada assim de tipo cursos eu fiz assim, ó, e foco, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e Deus falou assim, ó, um dia saiu desse altar a palavra, me entrega o seu Isaac. Aí eu falei, não tenho Isaac nenhum, Deus não vai entregar nada não. Mas eu tinha um Isaac. O meu coração estava onde? Nessas coisas aí que não me levam a nada. Porque quando eu morrer, tudo isso vai ficar. Os cursos, a casa, o carro, a faculdade, o diploma. Aí Deus foi lá e me pediu. Sabe o que eu fiz? Eu entreguei. E aí ele foi me pedindo outras coisas, né? Me pediu mais umas no ano passado, ainda está me pedindo umas agora. E eu vou falar assim, como que eu estou me sentindo? Que delícia. Ah, meu Deus! Os meus amigos aí mais próximos têm visto assim, o que o Senhor tem feito na minha vida. E, gente, não dá para explicar. Aí eu fico assim, ó, falo, meu Deus, 43 anos de idade, o Senhor ainda está falando algumas coisas e pedindo, Senhor, que bom, pede mesmo, Deus, o que o Senhor pedir eu vou fazer. E não importa se eu vou ter menos, se aqui, nessas coisas desse plano aqui, se eu vou ter menos, não importa, porque eu quero muito mais o Senhor. Eu quero muito mais estar perto dele. O que adianta ter dinheiro na conta ou ter uma casa na praia? O que adianta? Eu não tenho, tá? Mas assim, o que adianta? Se dentro eu estiver vazio, eu não tiver a presença dele. Então o Senhor, quando ele pediu para mim isso, ele chegou e falou assim, Nádia, ó, eu quero, isso daí é seu Isaac, você está focada nisso daí. Para de gastar tempo com essas coisas. A chave virou. Eu falei, é verdade, Deus. Eu sempre amei, sempre fui muito apaixonada pelo Senhor, pelas coisas da igreja, mas hoje eu olho e fico assim, ó. Como que é, ô John? Me ajuda aí, que o John se esperamos em Deus, apenas nessa somos os mais infelizes. Eu sei o versículo, uma referência eu não vou lembrar. Fala aí, John. Se a gente espera de Deus só para isso aqui, você é um infeliz. Olha só. Porque não é nada sobre isso aqui. É tudo sobre Ele. Por que você está aqui? Porque Ele tem algo para você aqui, através de você. Por que eu vou me encher da glória? Por conta de alguma pessoa, meu querido. Você não vai se encher para você ficar, ai, nossa, agora eu sou... Não. Você vai se encher para transbordar, para transformar, para abençoar a vida de alguém. Não é nada sobre você. E sabe o que o Senhor quer hoje? Sai desse lugar. Achou? 1 Coríntios 15, 19. Eu lembro do versículo, mas eu não lembrava a referência. Fala aí, John. Se esperamos em Deus. Pegou a visão? É isso. Se o que a gente tá esperando em Deus apenas aqui, ó, você se torna infeliz. E sabe aquela coisa assim que queima na alma, de querer, de desejar a presença do Senhor, de estar conectado. Gente, nós somos corpo, alma e espírito. O espírito que está em você, ele quer estar conectado com quem? Com o Senhor. Então existe uma sede. Se não tem, se questiona. Tem que ter sede? Tem que ter fome? Tem que ter alguma coisa queimando aí. Eu preciso estar conectada com o meu Senhor. Eu preciso ter fome, eu preciso ter sede. Eu preciso. É necessário, disso depende a sua vida. Não para as coisas daqui, ó. Disso depende a sua vida em Deus. Disso depende toda uma geração. Amém, igreja? Umas caras de assustado, tipo... Agora eu tô vendo assim, quando a gente senta aí, o povo fica... Agora eu entendi, peguei a visão. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. E aí o Senhor diz ainda em Ageu 2. Eu vou pedir já para o pessoal do louvor subir. Pode ser? Pra gente fazer um momento de oração. E olha que os louvores que eles tocaram aqui, eu estava lá no fundo, falei, nossa, Deus, é isso mesmo, aviva a gente, Senhor, e vamos lá. Diz assim, ó. Eu parei em qual, gente? No 5? Não tenham medo. Aí eu vou ler o 6 agora, ó. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora recebe, igreja, presta atenção. Igreja na mesa com Cristo, recebe. O
Senhor falou muito forte isso no meu coração. Em pouco tempo, sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Mas Ele não vai encher essa parede aqui, tá? Ele vai encher você. A presença da glória vai estar aqui porque você está aqui. E quem vai trazer a presença da glória para este lugar? Você. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não está aqui na árvore, no púlpito. Ele está em você. Você vai trazer. E aí, continuando. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. A glória deste templo será maior que a glória do templo antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Igreja, não tenha medo. Mãos à obra. Vamos restabelecer. Vamos reconstruir, vamos trazer de volta. Se você já está, não, meu altar aqui, está em dia, Nádia, fica tranquila, beleza. Então encosta num irmão aí e faz ele queimar também. Certo? Agora, se você não está queimando, vai lá na sua casa, no seu secreto, joelho dobrado, cara no pó, como quiser. Você ora lá e transborda aqui. Não deixa para vir transbordar aqui. Nós somos todos brasinhas. Quando a gente está junto, pega fogo. Só que se você não está queimando lá na sua casa, chega aqui e ainda vai... Não, já tem que chegar aqui a brasa acesa. Para quando chegar todo mundo junto aqui, o culto, meu Deus do céu, vai acabar com esse teto aqui. A presença da glória vai vir, quem estiver passando lá na rua, vai falar, tem alguma coisa naquele lugar. E eu preciso estar lá. Entende isso, igreja? Se coloca de pé, vamos orar ao Senhor, vamos pedir hoje, vamos só começar, só pedir assim, Senhor, reconstrói o meu templo, reconstrói, eu quero essa presença, eu quero adorar, eu quero pedir aí para que o Senhor, Ele mude a minha vida. Eu não sei o que você precisa entregar para Deus, eu não sei de nada, gente, eu sei da minha vida, eu sei o que é que eu entreguei para o Senhor, o que eu tenho buscado. Mas se o Senhor hoje está pedindo para você o seu coração, se Ele está pedindo para você hoje, reconstrói o templo de adoração da minha presença, então reconstrói, porque a glória do Senhor virá sobre este lugar e você não pode ficar de fora, a não ser que você queira. Se você quiser, tudo bem. Deus, Ele não é inconveniente, Ele não é mal educado, Ele não vai te forçar nada, mas Ele quer usar você. Não só aqui nessa igreja, Ele quer usar você lá na sua rua, Ele quer usar você lá no seu local de trabalho, quer usar você lá na sua família. O que não pode é você falar que você carrega o nome de Jesus, que você tem o Senhor e viver uma vidinha mais ou menos. Nosso Deus não é um Deus de mais ou menos, Ele é um Deus de totalidade. Ele é um Deus que faz por inteiro. Não tem como entregar um meia boca para Deus. Ou entrega tudo ou não entrega nada. Fecha os seus olhos e começa a adorar. Não fica dependendo de mim na adoração, não. Já começa a entregar aí para o Senhor o que você tem que entregar. Já fala, Senhor, me reconstrói. É de dentro para fora. É de dentro para fora. E é isso que o Senhor quer. Não negocia com Deus. Deus, mas isso aqui, E outra, não pede nada, não. Não pede por filho. Não pede por marido. É você. É você. Deus vai encher você para você transbordar lá na sua casa. Deus vai encher você para transbordar lá na sua família. Deus vai encher a sua vida para você transbordar no seu local de trabalho, lá no seu condomínio, na sua rua. Você não depende do seu marido, do seu filho, do seu avô, da sua avó, da sua mãe, para trazer a presença de Deus aqui nessa terra. Você não depende. O Senhor, Ele quer transbordar a sua vida. Então busca você. Isso é muito individual. E lá em Atos a gente acabou de ler que o Senhor, Ele encheu todos. Ele não deixou nenhum. Eles estavam focados. Eles estavam lá esperando o que Jesus falou para eles esperarem. O Espírito Santo. Abre a boca, igreja, e começa a orar ao Senhor. Não fica dependendo de louvor, não, de instrumento, de luz apagada. É você e é Deus agora. É a sua entrega. O altar está aqui.
A igreja está aqui, ó, livre para você orar e buscar o Senhor do jeito que você quiser. Mas faz o céu descer aqui. A gente canta enquanto de verdade tem isso aqui para nós. Faz o céu descer aqui. Faz o céu descer. Glória a Deus. Senhor, eu quero pedir agora em nome da tua igreja, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Jesus, pela falta de foco, pelo lugar luxuoso que a gente estava se preocupando demais, porque a gente deixou o templo em ruínas, Senhor. A gente não cultivou, a gente não buscou, Senhor Deus, o suficiente para deixar, Senhor, uma casa bonitinha para o Senhor dentro de nós. Senhor, nos perdoa por isso, Pai, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor Jesus. Perdoa, Deus, a tua igreja, perdoa cada um aqui, Senhor. E não nos negue a tua presença. Não nos negue, Senhor Jesus, a presença da tua glória, Pai. Não nega, Senhor Jesus, que cada um aqui seja cheio e que transborde a presença de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu acredito no que diz a tua palavra. E se o Senhor falou que vai encher este lugar de glória, eu acredito nisso, Deus. O Senhor encherá este lugar com a tua glória. O Senhor encherá este lugar com a tua glória, Pai. As pessoas dessa cidade virão aqui, Pai, não porque, Senhor Jesus, este lugar é bonito, as pessoas são legais, mas porque existe a presença de Deus neste lugar. E cada pessoa aqui, Deus, está carregando a tua presença. Cada um aqui, Pai, é a tua arca, Jesus. E nós não vamos abrir mão de carregar a presença da tua glória nesta geração, neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós te pedimos agora, Senhor, vem tocando os corações, Pai. Vem, Senhor Jesus, invadindo no mais íntimo de cada um, Senhor. Inunda, Deus, este ambiente com a tua presença. Senhor, não quero um pouquinho não, eu quero mais, porque eu sei que tem mais. O Senhor é um Deus grande. O Senhor é um Deus poderoso. Só um pouquinho eu não me contento. Eu quero mais da tua presença. Eu tenho sede, eu tenho fome. Sacia a minha fome e a minha sede, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toca cada coração aqui, Senhor. Toca, Deus, cada coração. Se você fala em línguas agora. Começa a edificar a si mesmo, buscando ao Senhor. Libera aí. Libera em nome de Jesus. Seja cheio, transborda, seja ousado na presença do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Vem, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas agora, Pai. Inunda, Senhor Jesus, este lugar. Muito mais, Senhor Jesus, do que a gente tem vivido. Só esse pouquinho não está bastando não, Senhor. Aumenta a sede do teu povo. Aumenta a fome do teu povo, Deus. É pouco, Senhor, nós queremos mais. Porque tem mais, sim, Jesus. Tem mais do Senhor para nós. Tem mais do Senhor para nós. Oh, Deus. A partir da tua presença, a transformação. Nós vamos, Pai, reconstruir o templo. Nós vamos reconstruir o templo. Nós vamos reconstruir. Nós seremos adoradores. Nós vamos carregar a tua presença, Senhor. Eu não olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Ai, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Ai, Jesus.
rompendo aí, irmão. Vai rompendo aí na sua adoração. Não está chegando ainda não. Vai, grita. Grita, pula, salta. Não está chegando ainda não. Vamos romper esse teto. Vamos romper, vamos romper. Vamos romper. Vamos romper. Em nome de Jesus. Tem mais presença de Deus. Tem mais presença de Deus. Tem muito mais presença de Deus. Não é só isso não. Não se contenta com esse pouquinho não. Não se contenta em falar em língua só. Dança na presença do Senhor. Grita na presença do Senhor. Davi, quando trouxe a arca, ele gritava, ele cantava, ele demonstrava com o corpo dele a presença, a alegria da presença do Senhor. Não dá, Jesus, para viver do mesmo jeito. Não dá para falar o teu nome, Senhor Jesus, e viver do mesmo jeito. Não tem como falar de Deus, falar que vive com Jesus e ter a vida do mesmo jeito. Porque o Senhor, Ele nos transforma. A palavra nos transforma. Nós somos constantemente modificados pela palavra do Senhor. Se você não é modificado, então lê mais a Bíblia. Se você não está sendo modificado, vai orar mais. Ah, eu não gosto de orar. Vai orar até gostar. Não tem como você carregar o nome de Jesus. Você quer colocar Jesus aonde? No bolso? Você quer pendurar o Espírito Santo num chaveiro e usar só na hora que você quiser? Só na hora que precisar? Para com isso. Tem mais, é poder de Deus. Para de limitar. Não é nada sobre você, é sobre Deus, é sobre o Senhor nas nossas vidas. Aqui para o Senhor, tem passos aqui para o Senhor. Aleluias, aleluias, Senhor, Senhor, nós nos comprometemos hoje, Jesus. Eu, pelo menos, me comprometo. Eu não sei os meus irmãos, mas eu acredito que eles também vão se comprometer a reconstruir diariamente esse templo de adoração e de presença. Em nome de Jesus. Que o Senhor, quando você acordar de manhã, em nome de Jesus, o Senhor seja o seu primeiro pensamento. A vontade de falar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, seja a sua primeira coisa a fazer no dia. Dá um bom dia para Ele. Fala, o que o Senhor tem para mim hoje? Sabe relacionamento? Você que é casado, você que é mãe, é pai, que se relaciona e fala com a pessoa que mora com você todos os dias, é a mesma coisa o Espírito Santo. O que não dá para fazer é só falar com Ele aqui na igreja. É todo dia, é toda hora. A palavra diz orar sem cessar. É comunhão, é constante. É constante. Olha a frequência que a gente leu lá em Samuel. Como que eu carrego? É com frequência. Eu vou fazer isso sempre. O Senhor quer liberar várias coisas aqui sobre nós. A gente está encerrando o tema do despertar dos dons. E olha, queridos, eu vou falar para vocês. O Senhor vai usar muitos de nós com os dons do Espírito.
Os dons espirituais o Senhor vai liberar sobre essa igreja. Os dons ministeriais o Senhor vai ministrar também, vai liberar também sobre essa igreja. E o Senhor precisa muito que você esteja pronto. Se você não se aprontar, se você não prestar atenção no que Ele está te pedindo, que é constantemente Ele vem pedindo as mesmas coisas, você vai ser mais uma pessoa sentada nessa cadeira, vai ver a glória passar e não vai sentir nada. Estou pegando pesado? Estou, porque foi isso que o Senhor tocou no meu coração. A apatia não pode estar no nosso meio. Se a presença da glória está aqui, a apatia não está. Não tem como ser indiferente, ficar inerte com a presença da glória do Senhor. Receba essa palavra no seu coração. Que queime em você essa vontade, desse contato, dessa comunhão com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, glorifique a Ele.